Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fê Sack, idealizadora e fundadora desse canal. E para quem tá aqui de novato, já peço, starta o sininho, compartilha com os amigos e deixa seus comentários. Já faço o convite, pegue o papel, pegue a caneta, porque hoje o episódio promete muitos insights sobre o tema coaching. Eu que tenho hoje o prazer e a honra de receber essa mulher que com certeza vocês serão impactados. Para aqueles que já não conhecem, hoje vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da Eliette Gomes. E eu tenho o desafio aqui porque é um currículo vasto, muitas certificações, e eu vou começar pela, diria aqui, uma das certificações mais robustas que nós temos, que é a certificação em coaching pela Integrated Coaching Institute, ICI, também pela Integral Coaching Canadá e em Development Coaching com a doutora Suzanne Kuhl Greuter, nos Estados Unidos. Possui também certificação em Polarity Management com o Dr. Barry Johnson, nos Estados Unidos, e em consultoria e facilitação integral pela Meta Integral Associates e Enneagrama pelo Enneagram Professional Training Program. Projetos que já desenvolveu em consultoria. É consultora organizacional e coach, atua em projetos em grandes corporações, envolvendo mudanças culturais, desenvolvimento de liderança e de equipes em processos de transição. Possui aproximadamente pouquinhas coisas, 5.000 horas de experiência no atendimento ao C-Level em programas de coaching em diferentes empresas. É formada em letras, licenciatura pela Ibero-Americana, com pós-graduação em administração pela GV, com diversas formações na área de desenvolvimento. Exerceu posições de executiva em qualidade e treinamento na KPMG e na MGV Recursos Humanos. Atuou como headhunter na Censo Soluções. Ocupou a posição de head de coaching na DBM Brasil. Por 4 anos, foi sócia-diretora da Key People Instituto de Desenvolvimento Integral e, nos últimos anos, experimentou carreira solo, desenvolvendo projetos de liderança e coach em grandes organizações. Desenvolveu parcerias com consultorias no papel de consultora associada. Hoje, é head da área de coaching da LHH Lihet. Eliette, eu tô muito feliz em receber você. Seja muito bem-vinda. Super obrigada, Fê. É um prazer estar aqui com você. Adorei a apresentação, foi fantástica. Que bom. Consegui falar tudo certinho? Tudo certinho, tudo então, tá. bonitinho. Ufa. Agora eu posso respirar, porque essa parte já é mais fácil, viu, gente? Pra quem tá nos assistindo, o início, né? Falar essa mini bio, que de mini não tem nada, foi suado aqui, viu? Não foi fácil, não. Você foi fantástica. Ai, que fantástica. bom, que bom. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com você e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre coaching. E um tema que a gente gosta só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu acho que a gente vai transmitir um pouquinho do brilho nos olhos aqui de falar desse tema. E eu já quero começar com uma pergunta que é primeiro para eu saber quem que é a Eliette. Porque a gente vai falar aqui muito da vida profissional, da carreira, esse currículo extenso. Mas quem que é a Eliette? Qual a história? Quem que é a Eliette? A Eliette tem 65 anos, nasceu em São Paulo, tenho 3 filhos, 2 filhas de nascimento mesmo, e um filho que eu ganhei ao longo da vida, filho da minha irmã, que faleceu, que ficou comigo. E desde muito cedo eu tinha uma curiosidade danada, porque eu fazia a mesma coisa com os 3 e as reações eram totalmente diferentes, o entendimento era totalmente diferente, e eu sempre fui muito curiosa nessa coisa de por que, né, que um reage de um jeito e o outro reage de outro, e eu sempre prestei muita atenção nisso tudo. E aí, desde muito pequena, eu falava que eu ia aprender muitas línguas, porque eu ia viajar, conhecer as culturas para entender as pessoas. Lógico que isso não aconteceu, né? Eu fiz letras, aprendi alguns outros idiomas, mas não saí pelo mundo, né? E, então, fiquei, né, aqui olhando, prestando atenção e comecei a atuar como headhunter, né, nas áreas, como você falou, KPMG, MGV e também na PMC. E como headhunter eu via, né, várias pessoas diferentes, prestando atenção nas características de cada um, o que elas transmitiam, as dificuldades, as facilidades de cada um.
fui trabalhando na área de qualidade também, tudo sempre em áreas que as pessoas tinham como objetivo principal se transformar para um novo momento de vida, para um novo momento da organização. E aí depois eu fui para a DBM em Outplacement e foi aí a grande lição da minha vida, que era trabalhar com pessoas que vinham muito doídas, muito sofridas e aí entender como é que a gente podia acolher essas pessoas e como é que podia fazê-las reagir. Umas reagiam mais fáceis, outras não. E aí eu comecei a fazer um monte de curso porque eu queria entender como que eu podia ajudar e como que eu podia fazer as pessoas saírem daquele lugar para um lugar melhor. Então, Outplacement foi para mim uma lição de vida mesmo. E aí, do Outplacement para o coach, foi um pulinho, né? Nossa, porque imagina. aí eu ia trabalhar com as pessoas que precisavam se desenvolver dentro das organizações, né? Que elas tinham um caminho dentro das organizações, mas elas precisavam lidar com suas crenças, com os seus valores, entender quais eram os motivadores. E aí eu fui fazendo todo esse tipo de certificação, e aprendendo muito, né? E me transformando ao mesmo tempo, né? Porque cada conversa com uma pessoa é uma transformação. Hoje nós duas vamos sair daqui totalmente transformadas também, Fê. Com certeza. Né? Porque a gente vai mudando. E eu fui me transformando ao longo desse período e fui me aprofundando, e foi de coaching individual para coaching em grupo, para team coaching, para coach conversation, tudo que está ligado a desenvolvimento faz parte da minha vida. E, ao mesmo tempo, eu fui trabalhando muito autoconhecimento, porque não dá para você ajudar o outro se você não se conhece, né? Então, acho que essa é a Eliette. E hoje eu estou aqui conversando com a Fê. Ai, que presente! E você trouxe, acho que muito desse autocuidado primeiro, depois o autoconhecimento, para que a gente, de fato, esteja bem com a gente mesmo para poder dar o melhor para o outro. Exatamente. Hoje, na sua visão, assim, Eliette, pensando no papel mesmo do coaching, o que você avalia? Você vê que essa questão de busca pelo autoconhecimento está mais madura? A gente já vê uma evolução, né? Principalmente do C-Level, que é o público que você atende. Como que você observa? A gente vê, sim, uma evolução. É lógico que isso depende muito de organização e depende muito de pessoas. Hoje, existem organizações mais maduras que têm um nível de conhecimento, de consciência já bastante evoluído e entendem o autoconhecimento como um instrumento muito importante para que as pessoas deem o seu melhor. Então, algumas organizações têm isso como parte, né, entra às vezes até na avaliação deles, se transformarem, se desenvolver. Tem executivos que estão extremamente abertos, cada vez mais você encontra executivos com uma sede de autoconhecimento, de se entender, de buscar o seu melhor. E tem também um caminho de democratizar o coach dentro das organizações, né? Você falou do C-Level, sim, o coach sempre foi colocado para os níveis top das organizações, mas hoje existe uma busca por uma democratização do coach. Então, tem organizações que têm a cultura de coach, que a gente chama, que eles desde o início trabalham com o coach para todos os níveis da organização. Então, cada vez que você se desenvolve, você dá um salto, né, de patamar e de consciência, você tem outras adversidades para lidar, outras competências a desenvolver. Então, o coach pode te acompanhar desde lá da posição de trainee até uma posição de CEO, presidente de uma organização. Então, eu vejo, sim, uma maior abertura. E depois da pandemia, isso foi uma coisa que precisou ser usada muito, porque as pessoas passaram por um momento de muito medo, voltaram para um contexto muito diferente, um contexto virtual, que as pessoas não sabiam lidar, né? Liderança virtual era uma coisa muito complexa, então o coach foi muito utilizado e a gente vem crescendo muito. A gente tem um estudo de quanto a gente cresce por ano nisso, e a gente vem crescendo sem parar no coach. Então, eu acho que ele tem um caminho ainda muito forte. E o mais importante é que o próprio executivo pede hoje o coach. Ele sente a necessidade, ele não vê isso mais como um castigo, como era visto. É um ponto, querem trabalhar o que falta, né? Minha oportunidade. Nossa, né? Ó, eles estão vendo que eu não sou tão bom assim, que eu preciso trabalhar isso hoje, não. Eles mesmos percebem necessidades de desenvolvimento. Cada vez que eles são promovidos, tem uma necessidade maior. É como a gente diz, né? Cada vez que você
cresce um pouco, as polaridades que surgem são muito maiores, né? A complexidade é maior e você precisa crescer junto com tudo isso. Então, coach, sim, eu acho que o coach é uma coisa que veio para ficar, tá? E pensando, exatamente, você trouxe o item da pandemia, né? Sim. O quanto que cada vez mais nós, no papel de coaching, e eu também com outro chapéu de executiva, a gente entendeu o quanto que a gente precisa se abrir, o quanto que a gente precisa se desenvolver, se conhecer. E aí, pela perspectiva do profissional coaching, na sua visão, assim, Eliette, o que também destacou para que a gente pudesse desenvolver mais, para que a gente pudesse exercer, de fato, o nosso papel como coaching na nossa plenitude? Então, a primeira coisa, né, na pandemia foi a gente olhar para a gente, né? O que aquele momento que a gente estava vivendo tão novo, impactava a gente, né? O que impactava na gente como ser humano e como o profissional que precisa ajudar o outro. Então, primeiro, você entendeu o que estava acontecendo com você. Que já é super difícil, né? Super difícil, né? Super difícil. E aí, teve um movimento muito de você procurar ajuda com coaches mais seniors, com supervisão, com coisas, para entender mesmo qual era o papel, né? Então, assim, o coach sempre tem que estar olhando o que tem no mercado, o que está acontecendo, quais são as dificuldades, o que é demandado dos líderes, quais são as fragilidades, né? E uma coisa muito importante para o coach é entender suas vulnerabilidades e saber acessar a vulnerabilidade dos executivos, dos profissionais, porque é só a partir, né, do momento que você se torna vulnerável que você está apto a se desenvolver. E eu acho que a pandemia serviu para deixar as pessoas bastante vulneráveis e saber que a gente é muito frágil, né? Muito frágil e a gente precisa se fortalecer. Então, eu acho que o coach, ele depende disso, ele vai estar sempre olhando o que está acontecendo e ele não pode parar nunca de se desenvolver, porque ele só desenvolve o outro a partir do seu próprio desenvolvimento. E você trouxe a questão da vulnerabilidade. Hoje, posso estar errada, mas hoje o maior foco ali são executivos ou os profissionais que já estão em nível de liderança. Como acessar a vulnerabilidade desse público que eu posso colocar aqui o chapéu, que a gente é desenvolvido para tudo sei. Aquela capa de super-herói, né, de ter a resposta para tudo. Como? Como conseguir conectar isso? Então, olha, Fê, não é nada fácil, não é nada fácil, mas tem uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente tem níveis de consciência. Né? E a gente vai, ao longo da vida, andando nesses níveis de consciência. A gente não pula nenhum, a gente passa de um para o outro. E cada vez que a gente muda o nível, as coisas se tornam mais complexas. Né? E à medida que a pessoa se desenvolve em consciência, ela tem mais prontidão para acessar a vulnerabilidade. Né? Então, quando a gente conversa com uma pessoa, logo no início de um processo, a gente entende logo que nível que essa pessoa está. Né? Então, se ela está num nível muito ainda básico de consciência, que está tudo certo, a gente vai ter que primeiro despertar nela a consciência de onde ela está e de onde ela precisa ir, do que ela precisa desenvolver. Então, esse é um processo que demora mais, até a gente conseguir deixar a pessoa confiante, né, para se tornar vulnerável e dizer realmente, eu não sei, vai um tempinho. Mas a gente pega, às vezes, pessoas do nível altíssimo que chegam e falam, não sei, eu preciso de ajuda, eu não sei por que eu faço isso, eu sei que não é legal, mas eu acabo fazendo esse tipo de coisa, eu tomo esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, e eu preciso de ajuda para trabalhar. Então, a vulnerabilidade vem com o nível de consciência. Então, muitas vezes você precisa despertar esse nível de consciência e outras vezes é só apoiar a pessoa no caminho dela. Tá? Então, a vulnerabilidade, ela vem no momento certo. A gente não pode forçar. Tá? Uma vez eu ouvi que o processo de coaching, ele tem sua magia. Tanto para os profissionais, então, como profissional coaching, quem vem para você atender, tem um recado ali, e o porquê você está naquele momento, né, da vida daquele ser humano. E aí, quando eu faço muito uma correlação, né, do nosso papel e conseguir se conectar com a vulnerabilidade desses executivos, queria muito te entender hoje, né, na atualidade, passada a pandemia, esse público que permanece, tem os resultados da empresa, aquele volume de trabalho acelerado, que tipo de demanda que chega para você, Eliette?
Olha, chega todo tipo de demanda, mas assim, hoje, nessa questão de agilidade o tempo todo, tecnologia que entra, todo dia muda, as empresas estão se renovando o tempo inteiro. A grande necessidade dos executivos é acompanhar isso. Como é que eles se tornam mais resilientes para que eles olhem o momento do contexto organizacional e contexto do mundo e se posicione de maneira que ele possa, se acalme, se posicione, se tranquilize para poder andar e levar toda a sua equipe junto com ele. Então, resiliência é um ponto super importante, relacionamento, entendimento do outro, autoconhecimento, relacionamento muito. Normalmente, a pessoa ou ela tem dificuldade de relacionamento para cima, ou com os pares, ou para baixo, e aí entender o que tem ali por trás. Então, hoje, eu acho que a grande necessidade é autoconhecimento. Tá? Autoconhecimento para poder saber como é que você lida nesse contexto tão louco, que te exige resiliência, exige calma, exige tranquilidade e muito trabalho, né? Muito trabalho. Então, eu acho que quanto mais a pessoa se conhece, mais ela dá conta do contexto que ela está vivendo. E pensando em dar conta, eu também fico muito na inquietude de saber quando que acaba, em algum momento, a gente fala assim, pronto, eu sou coach, eu não preciso mais estudar. Eu tô preparadíssimo. Existe isso? Assim, Não. cheguei no meu ápice, sou agora C-level do coaching. Não, não existe. Não existe isso. Você pode ser muito bom, né? Porque tem muita gente muito boa por aí. O que é muito bom? Muito bom são aquelas pessoas que têm um autoconhecimento muito grande, que sabe da sua vulnerabilidade, que consegue olhar o outro e não pegar para si o que é do outro e nem projetar o seu no outro, que está ali para ouvir e para ler entre as entrelinhas o que está sendo dito. Pessoa que consegue ficar em silêncio sem se incomodar e deixar o outro refletir e trazer. Porque quando a gente fica em silêncio, a gente causa incômodo para os dois lados. Sim. E o coach precisa aprender a lidar com esse incômodo. E esse incômodo que a gente gera no profissional deixa ele muitas vezes e buscar alguma coisa para ele falar. Então, ele reflete e ele traz coisas, às vezes, fantásticas. Então, o muito bom é aquele coach que sabe que não sabe. É aquele coach que sabe que precisa aprender a cada minuto com o profissional que está na frente dele, que precisa ver o que está acontecendo no mundo, que precisa pensar o que ele pode fazer mais para ajudar. Então, o coach bom é aquele que sabe que não sabe. Olha, avisei que hoje ia ser, um trabalho excepcional. E eu gostei muito da gente linkar, e tem um item que é uma das, que eu sou um ser humano muito inquieto, né, Eliana? Eliette, você sabe. Quando eu penso também na pandemia, e você trouxe a questão de estudos, eu também li vários estudos que também houve uma democratização, vou chamar assim, da terminologia de coach. Hoje nós temos muitos intitulados como coach, em grandes palestras. Não vou entrar nas polêmicas, mas eu queria muito te ouvir como a gente consegue se diferenciar nesse processo. Isso é um ponto muito importante. A gente viveu um momento de banalização do coaching, né, das pessoas não acreditarem mais no instrumento por conta de cursos que pipocaram de tudo quanto é lado, de cursos de finais de semana. E houve um problema muito sério, né, das organizações, dos executivos não acreditarem na palavra coach. Inclusive, chegou um momento que a gente falava, gente, não dá mais para chamar de coach. O que a gente faz? Como que a gente vai chamar isso, né? Para que não crie já essa resistência. Falava coach, as pessoas já se afastavam. Então, assim, a maneira de se diferenciar mesmo é você buscar, né, para ser um coach, você buscar escolas, cursos credenciados pelo ICF ou por qualquer órgão internacional, que são órgãos que tentam colocar o coach hoje como uma profissão. Já tem no Congresso vários processos andando em relação a isso. Então, busca curso credenciado, primeira coisa. E esses cursos credenciados, eles vão de 1 ano e 8 meses a 2 anos e meio, né? E você tem, durante esses cursos, você tem todo um processo, você faz coach, você é supervisionada, você passa pelo processo de coach, você tem que fazer 3 coaches pro bônus ou
mais até, é supervisionado. Então, é como se fosse mesmo, eu brincava, quando eu fui fazer o curso do Canadá, eu falava, gente, por que eu me meti nisso, né? Eu passava sábado e domingo fazendo relatório para eles, assim, é um MBA mesmo, é um mestrado, né? Então, é fazer esse tipo de curso e depois desses cursos, né, você começa a praticar, porque você sai de lá com toda a teoria, né? Você começa a praticar e é super importante você ter um coach que te acompanhe e um supervisor, que é muito diferente. O trabalho, quando você fala coach, ele vai te ajudar ali no que você está vendo. O supervisor, ele vai ver o que é teu que está prejudicando o seu trabalho como coach, né? Então, você ter isso. E outra, buscar todas as credenciais, né? Hoje, muitas organizações já pedem, pelo menos o consultor tem que ter o título de ACC. Então, são 3 níveis, né, do coach: o ACC, o PCC e o MCC. E hoje, por exemplo, a LHH só contrata pessoas que são PCC, né? Que você tem que ter tantas horas de formação, você tem que passar por uma prova de 3 horas, você faz 2 gravações atendendo uma pessoa que vai para o global para eles aprovarem. Então, assim, é uma formação bastante parruda, Muito né? robusta. E você tem que estudar o tempo inteiro para se diferenciar, né? É isso, é não deixar, assim, você tem que se diferenciar desse mundo de pessoas que se dizem coaches. Que muitas vezes, outro dia, só para dar um exemplo, eu peguei um motorista de táxi que falou para mim que era coach. Aí eu falei, nossa, que legal. E você faz coaching em quem? Nos meus amigos, nos outros taxistas, na família. Eu falei, onde você fez seu curso? Eu fiz um curso de final de semana, foram 8 horas, 4 horas num dia, 4 horas no outro, e hoje eu já sou um curso. Eu falei, nossa, que maravilha, parabéns. E essas coisas, essas pessoas daqui a pouco eu acho que já são capazes de atender outro nível de pessoa. E, muitas vezes, isso pode ser muito prejudicial, né? Elas podem confundir muito a cabeça das pessoas, né? Então, eu acho que a gente só se diferencia através do conhecimento. Principalmente do conhecimento e a inquietude de estar sempre querendo aprender mais. Você tem que ter a curiosidade, né? O coach tem que ser muito curioso. Curiosidade do outro, curiosidade de si e do contexto. Sim. O tempo todo. E tá o tempo inteiro aprendendo. O tempo todo lendo e aprendendo. É muito interessante. Lendo o tempo todo, né? Porque a gente acaba indicando muita coisa para os nossos coaches, né? Então, você tem que ler, tem que saber para poder saber. Para isso eu indico isso, para isso eu indico aquilo, né? Então, você faz uma curadoria enorme para poder atender as necessidades super diferentes de cada um, né? Super, com necessidades e complexidades muito distintas, né? Muito distintas. Então, às vezes, por um tema, dependendo da complexidade onde o indivíduo já se encontra, não é a mesma coisa que você vai oferecer para um e para o outro. Sim. Então, você tem que andar em todos os níveis. E uma coisa muito importante do coach, aquilo do que é um coach bom, é aquele que sabe transitar em todos os níveis de consciência. E saber que ele pode pegar um dia alguém com nível de consciência maior do que o dele. E esse ele não vai dar conta. E ele tem que ter humildade para saber que ele não vai dar conta. Olha, essa gerou curiosidade, Eliette. E como lidar? Não vou dar conta. Não vou dar conta. Eu tive outro dia, foi muito interessante, um coach. Ele foi fazer uma empatia com um executivo. Ele voltou para mim e falou, Eliette, não sou eu o profissional que vai atender esse coach, que vai dar o melhor para ele. Eu não vou dar conta dele. Então, eu peço que você indique um outro coach por isso, isso, isso. A pessoa que é desenvolvida, ela entende quando ela não dá conta. Porque a humildade é muito importante nesse processo. Sim. Quando ele conversou com o cara, ele falou assim, eu não tenho essa habilidade para ajudá-lo. E eu achei o máximo, porque essa pessoa foi uma pessoa, ele foi presidente de empresa, uma pessoa super sênior, mas ele achou que o nível do outro era muito maior. A complexidade onde o outro estava, ele ainda não tinha chegado. Então, isso também é uma característica de um bom coach. Aquele que tem a humildade de dizer, neste caso, eu não dou conta. Eu não sou a melhor pessoa para estar nesse processo. Não sou eu que vai ajudá-lo. Entendeu? Muito, muito rico. E também tem, acho que não só na terminologia de coaching, você trouxe que em dado momento as companhias e também os executivos que já passaram ou iriam passar por um processo de coaching começaram a ter um pouco de
aversão, né, Sim. à terminologia. E hoje se escuta muito também mentorias. Então, eu queria muito te ouvir, Eliette, quando se é para um processo de coaching, quando se é para mentoria, como se distingue um do outro. Para quem ainda tem essa dúvida, é importante que a gente traga um pouco de técnica aqui. Tá, as empresas hoje não, já há bastante tempo fazem muita confusão, né, entre coaching e mentoria. Eles são muito próximos, mas ao mesmo tempo eles são para assuntos diferentes. Então, por exemplo, o coaching, ele trabalha muito comportamento. O coach ajuda o indivíduo a mudar comportamentos para melhorar a performance dele, tanto pessoal como profissional. Então, o coach, ele vai trabalhar ali comportamento, ele vai olhar da onde vem aquele comportamento, o que prejudica e como ele transforma. A mentoria, ela trabalha, não é comportamento que ela trabalha. A mentoria trabalha a experiência do mentor, olhando o momento que o executivo está, e ele compartilha com o executivo a experiência que ele teve dentro daquele setor onde o executivo está. O coach não precisa conhecer a área de atuação do coach, não precisa, porque ele está falando de comportamento. O mentor precisa conhecer a área que o executivo está inserido, porque ele vai contar experiências que ele teve quando ele atuou naquele lugar. E aí ele não vai direcionar, ele só vai dizer, na minha experiência, eu vivi isso, foi assim, assim, assim. O que você pode tirar daqui que pode te ajudar? Alguma coisa do que eu estou te falando te ajuda? E é assim que faz. E o mentor não precisa ter formação em coaching. Não precisa. Não precisa. Não Nenhuma precisa. certificação. Ele não precisa. Hoje já estão surgindo no mercado alguns cursos de mentoria. Sim. Mas até então não haviam. Ele precisa o quê? A experiência profissional. Então, normalmente, o mentor, ele tem um nível acima do executivo, sempre. Porque senão ele não vai poder trazer a experiência. Então, a mentoria está sempre vinculada ao negócio, aos desafios de negócio que o profissional tem. O coach está ligado aos desafios comportamentais que o indivíduo tem para ter uma melhor performance no lugar que ele está. Então, assim, o coach, ele pode... A gente tem hoje coach CEOs, né? Nós temos CEOs que são coaches, que atuam com a gente. Eles têm uma possibilidade de ser mentor facilmente. Agora, a gente tem coach que chegou até um cargo de, vamos dizer, de diretoria ou de gerência e não continuou, tornou-se coach. Ele vai poder ser mentor, sim, de uma pessoa que tenha sido diretor ou que tenha sido gerente, mas não vai poder nunca ser mentor de um CEO. Sim. Mas uma pessoa que tenha chegado a diretor pode até ser coach de um CEO, porque é comportamento. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, as organizações às vezes ligam para a gente e falam assim, olha, eu quero um coach para um diretor da área de tecnologia, e esse coach tem que conhecer games, tem que conhecer inteligência artificial. Aí eu já falo, não, eu não tenho esse coach. Sim. Não tenho esse coach. E também, hoje, aqui dentro da LHH, pode ser que eu não tenha nenhum mentor com essa especificidade. Então, mentoria depende muito da especificidade que a organização quer. E aí eu falo, olha, isso que você está querendo não é coach, isso é mentoria. E mentoria funciona desta maneira. E eu vou te ceder um mentor no momento que eu tiver uma pessoa. Coach eu posso te ceder a qualquer momento. Mas mentor não. Mentor depende da carreira que ele fez, né? Depende do ambiente que ele andou. Aí eu posso te oferecer. Mas muitas vezes eu não tenho a especificidade que eles querem. Porque é muito... Às vezes assim, olha, ele é da área de financeira, ele é da tesouraria, ele trabalha na mesa tal. Eu não tenho. Não tenho esse mentor, né? Que não é todo mundo que fez uma carreira e se tornou um mentor ou coach, né? Então... é essa a grande diferença. Então, deixar claro, coaching é comportamental. Você precisa de certificação. Você precisa de credencial. Mentoria é sua experiência profissional. Legal fazer um curso de coaching também? Lógico que é. Você vai aprender a lidar com a pessoa. Mas não é necessário, não é imprescindível. As empresas não contratam um mentor porque ele é coach. Eles contratam o mentor pelo nível de conhecimento que ele tem de uma determinada área ou assunto.
E aí eu fico muito pensando aqui do seu desafio. Então, recebe uma demanda de uma empresa, de uma situação, seja um C-level, um gerente, enfim, um nível de liderança. Como conseguir chegar no matching exato? Porque hoje você tem profissionais muito bons, com um currículo maravilhoso, invejável. Sim. Como conseguir fazer isso? Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega uma demanda dessa é sentar e falar assim, tá bom, então vamos conversar. Conta pra mim quem é essa pessoa. Normalmente, quem liga pra gente é o RH, Normalmente. né? Então, assim, conta pra gente, né? Quem é essa pessoa? Qual é o desafio? Quais são as características dela? O que você vê de bom, né? Quais são os pontos fortes dela? Quais são os pontos que ela tem para melhorar? Da onde essa pessoa vem? A gente quer conhecer um pouquinho as características dessa pessoa. A partir dessa, a gente brinca que é um scan que a gente faz, né, do É profissional. um scan mental? É. Ou tem alguma coisa que você se balizar? Esse aqui tem como forte, esse aqui, aí você faz o Exatamente. cruzamento. Tá. Então, aí, a partir do momento que a gente fez o scan do profissional, aí eu vou olhar. Eu tenho, hoje, trabalhando com a gente, quase 80 coaches. Nossa. Então, você me fala, olha, é uma pessoa que ela é muito tímida, ela não consegue se colocar, falta presença executiva. Eu vou buscar um coach que tenha essa presença executiva, mas que seja delicado, que não vá assustar essa pessoa. Eu não posso pegar, né, um tratorzão para pôr para essa pessoa que ela vai se Fechar. recolher mais ainda, né? Então, a gente vai fazendo esse match. Olha, ela precisa de uma pessoa que tenha essa presença, que saiba levar ela para esse lugar, mas com cuidado. Ou, olha, eu tenho uma pessoa, o executivo, ele é ótimo, traz todos os resultados, isso acontece muito. Ele traz todos os resultados, mas ele é um trator, onde ele passa, ele vai destruindo as pessoas. Que tipo de pessoa você vai por aí? Você tem que pôr uma pessoa forte, que saiba lidar com ele, mas uma pessoa que não é trator. É uma pessoa que vai desmontá-lo na fala, na forma, na presença. Então, é todo esse tipo de coisa que a gente vai fazendo. E outra, a gente vai conhecendo os coaches também. E a gente vai sabendo onde eles se deram melhor, em que tipo de comportamento eles trabalharam melhor. E aí vai. É dessa forma. Então, e normalmente a gente oferece 3 pessoas para eles conversarem. Nunca é uma pessoa. Tá. Porque pode ser que às vezes eu ache aquela pessoa fantástica, mas ele não sentiu empatia pela pessoa, pelo coach, e não gostou. E mesmo o coach tem que sentir uma empatia. Também, né? Né? Então, a gente sempre oferece 3 pessoas. Dessas 3, ele vai escolher a que ele quer fazer o processo. E ainda, ele tem a possibilidade de, até a 3ª reunião, mudar de coach. Falar, olha, não fluiu. Eu gostaria de voltar para aquele outro lá que eu já conversei. Será que é possível? Isso é possível também. Porque a parte principal do processo é a empatia, é o nível de confiança que é estabelecido entre o coach e o coach. Senão, não anda. Não anda. Pode ser o melhor coach do mundo e o melhor profissional do mundo. Se não houver empatia, não vai. Não vai. E pensando no processo em si, quais são os casos que mais te marcaram, Eliette? Assim, casos de sucesso, que você fala, olha, eu acompanhei, seja você foi a profissional que atuou, ou casos em que alguém do teu time atuou, que você fala, nossa, são casos de sucesso. Olha, assim, casos, assim, tem vários casos, né? Tem, assim, principalmente vamos falar de mulheres, né? As mulheres chegam em cargos de liderança, às vezes, de uma forma muito dura, né? Porque elas, para se sobreporem aos homens, para conseguirem, né, abrir caminho, elas vão pegando características masculinas mesmo e chegam no momento que aí as organizações falam, olha, ótimo, ela é linda, maravilhosa, traz todos os resultados, mas o estilo, o como... estilo não funciona. E teve uma executiva que eu trabalhei com ela, que ela tinha esta postura. E assim, a coisa mais bonita do processo foi ela redescobrir o feminino dela, a energia feminina que ela tinha escondido ao longo do processo. Né? Então, foi muito bonito. E assim, teve reuniões que ela se emocionou muito dela perceber, porque a pessoa vai entrando numa roda viva e nem percebe o que está perdendo, né? E quando ela foi voltando e acessando esse lugar, né, do feminino, da energia feminina, que ela podia ser suave, né, que ela tinha todo o conhecimento necessário, ela não precisava
pôr aquela... Ela tinha uma força interior enorme, mas ela não precisava jogar essa força tão brutamente para fora. E ela, em um ano, ela era uma executiva de... Para ser... Então, o que eles queriam era que ela mudasse para ela ser promovida e ir para fora do país. E ela conseguiu ser promovida, ela passou por um processo enorme, porque era uma empresa global, e tinham várias pessoas internas participando desse processo, e ela passou no processo justamente por ela ter resgatado esse lado feminino dela, que era o que a empresa estava precisando naquele momento, né? De uma pessoa que trouxesse as pessoas para junto, que mostrasse, né, o caminho, mas de uma forma que as pessoas se sentissem bem. E não como ela fazia, porque as pessoas fugiam dela. E no final, né, ela teve um feedback fantástico quando ela foi embora. Então, eu acho que, normalmente, os grandes processos são quando a pessoa resgata aquilo que um dia elas acharam que atrapalhavam elas. Então, as mulheres, muitas vezes, o grande processo é resgatar essa energia delas, né? Normalmente, aquilo que está escondidinho lá dentro que tem que buscar. E quando busca, como é uma sensação boa, né? Nossa, é fantástico. Você se reencontrar. Porque, na verdade, não é que você encontrou, você Não, se você reencontrou. É aquela história da, né? Eu deixei... Tem uma frase que é muito bonita que fala da criança, né? Da gente fala que eu deixei a criança na estrada para buscar ser quem eu queria ser. Hoje eu retorno para buscar a criança para voltar a ser quem eu sou, né? Então, é mais ou menos isso. É você voltar e buscar aquela pessoa que você escondeu em um determinado momento, porque você achou que não te servia. Sim. E aí, você tem que buscar ela lá de novo, né? Porque ela é a tua essência. Ela é a tua essência. Então, assim, os grandes processos assim, que me marcaram foram esses onde a pessoa se resgata. Ela se vê e olha e fala, nossa, olha eu aqui, né? Sim. Olha quanta coisa boa eu tenho. É isso. Que é mágico. É mágico. Nossa, esse é um momento mágico do coach mesmo, quando a pessoa se redescobre. E você trouxe aqui o caso de sucesso sendo com uma mulher. Hoje, como que é a demanda? Ela é bastante igualitária, assim, de volume, tanto para homens quanto para mulheres? A gente tem mais homens, porque o nível de liderança, hoje ainda a gente tem, né, a pirâmide, que você sabe. Então, se a gente falar esse level, tem muito mais homens do que mulheres. Mas a demanda como democratizou bastante, hoje eu acho que a gente tem, vamos dizer, 60%, 40%, 55%, 55% também. Porque a gente tem muitas mulheres chegando no nível executivo, né? E é lá, quando elas chegam, que realmente elas precisam saber como se colocar, né? Às vezes elas chegam em ambientes que só tem homens, elas sentam num conselho e só tem homem. Então, como é que elas se posicionam? Como é que elas se colocam? Como que elas não se intimidam? E como elas se colocam de uma maneira não masculina, né? Usando a energia feminina. Então, a gente trabalha muito com mulher neste lugar, né? E homens em todos os sentidos, relacionamento, comportamento, mas não se leva, se eu for falar, se a gente trabalhar em CEO, é 90% homem ainda. E pensando no processo em si, a gente acompanha, obviamente, desde a pandemia, antes se tinha muito as sessões presenciais. Ah, tá. Diria que 90% hoje já tudo pelas ferramentas ali digitais. E aí, somado com poder fazer a sessão de forma digital, a gente tem uma inteligência artificial que também não é nova, mas a gente tem falado muito mais agora. Tem se falado muito mais agora. Ela já vem, ela é bem antiga, né? É que a gente não antiga, sabia, né, Fê? Ou a gente não queria saber também, né? Quantas vezes eu ouvia isso? Não era tão explícito ainda, e a gente também achava que não era tão importante, né? Mas ela tá aí, né? E a gente não pode fazer de conta que ela não está. Exato. E a gente tem que se preparar para ela, né? Hoje a gente ainda não sabe muito bem como utilizar isso, né? Então a gente sabe que a inteligência artificial pode ajudar sim o processo de coaching na parte que é processual, na parte que é repetitiva, né? Em conteúdo, buscar conteúdo para oferecer para o coach. Esta parte toda, a inteligência emocional pode fazer. Então, se a gente pegar, vamos dizer, um processo, né, que nem tem o Grow, o Smart, se você puser a inteligência artificial com uma pessoa para ele seguir os passos do Smart ou do Grow, ele vai fazer bonitinho, direitinho.
né? Não precisa de um coach ali. Agora, por enquanto, a parte emocional, a parte onde você olha o que está por trás do que ele está falando, as reações corporais, né? O que você está vendo ali, o desconforto corporal que ele está mostrando, se a boca tremeu quando ele falou, que aí você fala, o que está acontecendo aí nesse lugar agora, né? Isso ainda a inteligência artificial não faz. Então, eu acho que hoje a inteligência artificial pode vir colaborar. Ela não vai substituir esse lado humano ainda. Não sei se isso um dia vai acontecer ou não, não posso falar, mas Estamos hoje... em 2024. Nós estamos em 24, eu não sei como vai estar isso em 35, eu não sei. Então, assim, hoje a gente tem que... Então, qual é o papel do coach? Tentar entender ao máximo como é que a inteligência artificial pode ajudar hoje no processo, né? Entender o grau de segurança de dados que ela pode dar ou não dar, né? Porque hoje existe o LGPD, que a gente tem que tomar muito cuidado com os dados das pessoas que a gente está lidando. Então, entender, né, qual é o grau de segurança que ela traz, entender a credibilidade dos dados que ela traz, porque hoje tem a inteligência artificial que entra em todos os sites e busca informação e traz para você aquelas informações que ele juntou ali. Hoje já tem uns que vão só em sites que são fidedignos, né? Então, assim, ainda tem uma coisa que você pega a informação e não sabe, será de onde veio essa informação, de onde não veio. Então, eu acho que mais e mais a gente vai ter que começar a ser mais crítico e saber de onde vem aquela informação. Não sei se você leu, né? O New York Times está fazendo um processo enorme, porque foi utilizado matérias deles inteirinhas, né? Sem dar crédito para o jornal. Então, ainda a gente tem um monte de coisa para aprender, de saber como é que faz, como é que não faz, e se a gente está usando direito ou não está usando. Então, assim, ela está aí, a gente vai ter que aprender a usar, a gente vai ter que saber fazer, porque os próprios executivos vêm com isso, né? Eles querem saber como é que a gente utiliza, então temos que estudar, mas temos que estar de braços abertos para ela. Exatamente. Não podemos fugir dela, porque ela está aí e veio para ficar. Sim. E vão aparecer outras coisas cada vez mais complexas que a gente vai ter que lidar, né? Então, assim, hoje já tem um monte de coisa que você pode fazer com a inteligência artificial, pode dar exercício onde a inteligência artificial ajuda, mas a gente ainda não sabe muito bem, né? Eu estou falando, pelo menos eu. Sim. Eu ainda não sei muito bem. Os coaches, a gente tem feito muitos fóruns para discutir isso, para ver como é que a gente vai usar isso da melhor maneira possível, né? E principalmente no item de tecnologia, Eliette, hoje como que se usa, né, meios de tecnologia num processo de coaching? Então, de que forma que a gente consegue aliar os dois, não só a inteligência artificial, mas tecnologia como um todo? Hoje existe? Então, existem plataformas hoje que você faz coaching pelo celular, né? A gente tem, a LHH tem uma plataforma que chama Ezra, né? Que é tudo feito através da plataforma. Então, o coach, ele acessa essa plataforma da onde ele estiver pelo celular, ele entra, ele conhece o coach pela plataforma, ele marca a reunião pela plataforma, ele desmarca a reunião pela plataforma, o coach encaminha para ele conteúdo pela plataforma. Então, assim, tem uma diversidade de tecnologia que já é usada, né? Então, tem, assim, pessoas mais jovens adoram trabalhar com essa plataforma. Pessoas mais... mais sêniores, isso, né? Elas já têm mais dificuldade, não se sente confortável, elas querem te olhar, elas querem ver você, né? Então, eles pedem hoje, que nem você falou, tem o virtual e o presencial. Sim. A gente, na pandemia, ficou 100% virtual. Sim. Hoje as empresas os executivos estão querendo voltar para o presencial. Sim. Então, alguns não querem nem ouvir falar, mas outros querem, porque sentem a falta de estar perto, de ouvir você falar com ele, né? Então, nós vamos ter uma imensidão de formas de fazer coaching, de forma híbrida, um pouco virtual, um pouco presencial, um pouco de tecnologia, através de plataforma. Vai ser assim, dependendo da necessidade do cliente e do que você perceber que é melhor para ele também, do que faz bem para ele, né? Agora, a tecnologia está em todo lugar. Sim. Já. Todo lugar. Você faz teste na hora com tecnologia para eles. Então vamos fazer esse teste aqui, vamos ver o que é. Joga, ele responde, já sai o resultado e você já mostra para ele ali. Então, assim, e você precisa saber de tudo isso. Exato. Então,
Por isso que eu falo, o coach está se formando. Não só o coach, né? Eu acho que todas as profissões, Fê, tem que estar estudando o tempo todo, porque não vai parar de vir coisas novas. Não vai. E a gente vai ter que estar se atualizando. Até o dia que a gente falar, chega, não quero mais. Não quero, buguei. Buguei, não dá mais, não cabe mais nada. HD já pronto. A gente tem que achar um aplicativo de limpeza também mental. Olha, isso não serve mais, joga fora. E para abrindo espaço para a gente aprender mais coisas, né? É verdade. E pensando nessa abrir espaço, eu fico muito com um questionamento. As sessões são feitas, né, para quem está nos assistindo, normalmente tem o coach, tem o coachee ali. E como que rege a questão da ética? Hoje nós somos e temos um código de ética muito bem definido. E eu queria entender muito como que a gente consegue atuar dessa forma. Então, quais são as grandes responsabilidades ali que o coach assume no momento de uma sessão, no momento de um processo? Quais são os grandes cuidados que a gente tem que ter e situações que a gente já pôde observar fora. Então, a gente trouxe aqui um caso. O primeiro é a formação desse coach que está entrando em sala, ter passado por uma formação que, assim, não tem como fugir, gente. No mínimo 1 ano, você vai ter que ter uma parte de teórico, uma parte prática, vai ter uma supervisão, vai ter um coach ali, se não for um MCC, mas pelo menos um PCC te acompanhando. Sim, sem dúvida. Mas eu fico muito nessa curiosidade da ética, da gente assegurar a ética. Então, quando a gente faz toda essa formação e todo esse credenciamento, a gente estuda muito, tem o código de ética do ICF, a gente tem uma prova que eu te falei, são 3 horas de prova em cima das competências do ICF. E que é tensa, viu? É tensa. Você fez, né, Fê? Então, você sabe. É tensa. A gente tem que passar por tudo isso ali, né? A gente sabe tudo que pode, que não pode fazer, quais os cuidados que a gente tem que ter, como a gente desenvolve confiança, como que a gente torna aquele espaço que a gente está com o executivo um espaço sagrado, né? Um espaço privado, com uma privacidade enorme, onde ele pode falar tudo o que for e vai ficar ali, né? Que ele não vai ser julgado, que não vai ser levado para fora, que aquilo só está ali. E isso é um contrato que a gente faz com o executivo na primeira reunião. Tudo que vai acontecer, tudo que eu posso te dar, tudo que eu não posso te dar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que você pode, o que você não pode fazer dentro desse contexto. E um cuidado muito grande que a gente tem que tomar dentro de todos os processos que a gente faz é que muitas vezes as organizações querem saber mais do que realmente precisam saber. Né? Os famosos relatórios. Os famosos relatórios. Me conta tudo o que está acontecendo na sessão. O que ele falou sobre isso, né? Então, assim, a gente tem relatório, tá? Que a gente entrega mensalmente, mas o que é esse relatório? Esse relatório só tem o que foi acordado entre todas as partes, né? Que a gente tem aquela reunião de alinhamento, onde está o coach, o coachee, o RH e o gestor do coachee, onde eles fazem o acordo de coaching. O que vai ser trabalhado, quais são os resultados esperados. Então, isso, tudo bem você entregar para o RH, porque ele estava na reunião, né? Não tem problema nenhum. O relatório que a gente entrega mensalmente é o relatório do que? Em que parte do processo você está, né? Que a gente tem um modelo, que tem 4 caminhos. Que parte ele está, quantas reuniões ele fez naquele mês, se ele assistiu às reuniões, se ele desmarcou porque ele estava fora. É esse tipo de informação que a gente traz. E é óbvio, se tiver alguma coisa muito forte que a gente precisa acessar o RH no sentido de, olha, ele não está conseguindo vir, ele está desmarcando toda a reunião, isso a gente acessa o RH, mas a gente sempre comunica ele, olha, eu vou comunicar, a gente nunca leva nenhuma informação para a organização que ele não saiba que vai ser levado. Então, isso faz parte da ética da gente em relação ao relacionamento com o executivo, né? Então, todos esses cuidados, né? O que ele falou, e outro, é um cuidado enorme da gente não julgar e não levar o que é nosso para dentro do processo. Isso é um trabalho que a gente tem que, né? Contínuo. E outra, depois que você sai da reunião, a gente faz um exercício muito assim, né? O que eu fiz de bom e que eu poderia ter feito melhor nessa reunião? Onde eu não fui tão bem? O que eu poderia ter feito? Então, a gente faz esse exercício, a gente tem fóruns, né, de supervisão, onde a gente faz esse exercício. Tá bom, nessa reunião que você fez, tá bom. O que você viu de bom? O que foi? O que você não fez? Onde você escorregou?
né? Porque muitas vezes a gente escorrega, né? Então, esse autoavaliação e, às vezes, a avaliação dos teus colegas é muito importante para que você não fuja da ética. Porque cuidado que você tem com a pessoa ali, você leva a pessoa à vulnerabilidade. Sim. Então, você tem que você tem que cuidar aquilo como se fosse um cristal, sabe? Para não riscar. Porque se você riscou a confiança, o processo morreu. Sim. Entendeu? E como isso é algo frágil, delicado e com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. A responsabilidade da gente, quando a gente senta na frente do executivo, é enorme. É enorme. E aí eu fico pensando, Eliette, você tá lá o dia inteiro na LHH fazendo esse baita trabalho de conseguir fazer o matching exato, falando com públicos distintos, CEO, diretor. Chega em casa, a Eliette consegue virar a chave e não ser coach com as pessoas dentro de casa? Olha, Com hoje os familiares, com o taxista, com todas as pessoas. Hoje ao redor? sim, Ah, tá. hoje sim, tá? Mas no começo a gente fica o tempo todo, né? Querendo, porque a gente está estudando, está aprendendo, e a gente fica querendo pegar, né? E assim, eu tive vários feedbacks dos meus filhos, olha, mãe, você é mãe aqui, você não é coach, pelo amor de Deus, né? Fazer perguntas poderosas, né? Não, pro filho pelo tomar amor a de melhor Deus, decisão. não vou te responder isso, tal. Então, é um exercício também, porque senão você fica chata, você fica maçante, você não deixa as pessoas à vontade, né? Sim. Então, é um exercício também, né? E eu acho que é legal você pedir feedback para as pessoas, né? Sim. Então, em casa, né? Pede feedback, né? E você Tá às sendo vezes mãe se mesmo? pega, às vezes você se pega, né? Porque o coach, ele pode ser, assim, toda a teoria que você aprende de coach, ele pode ser usado no teu dia a dia, com o teu filho, mas você tem que saber a forma de usar. É diferente de quando você está trabalhando com o executivo, né? Você desenvolve uma capacidade de perceber coisas que quem não estudou, às vezes não tem. Então, às vezes, você tem que tomar cuidado para não invadir. Porque a minha filha mais nova sempre fala, mãe, você consegue ler o meu pensamento, né? Então, assim, aí eu tomo o maior cuidado com ela para não invadir mesmo, porque quando ela começa a falar, eu já sei onde ela vai terminar. Sim. Né? Então, esse é o ponto que a gente precisa tomar cuidado. Como é que a gente não invade e tal. Mas depois também você relaxa. Sim. Aí vai embora. Mas tem isso sim. Tem, não tem? Tem sim. Você chegar em casa e continuar naquele processo, né? De muito foco, de prestar muita atenção. Aí você precisa... Sabe o que funciona? Meditar. Olha, o segredo aqui sendo revelado. Meditação? A meditação. Você chegar em casa, né, toma aquele banho gostoso, aí fica lá 10 minutinhos se desligando daquele dia que você teve, né? Se agradecendo e se despedindo daquele dia. Agora você está em outro lugar. Sim. Né? Então a meditação te ajuda, tanto quando você começa, né, uma reunião, quando você termina teu dia, termina uma reunião. E de uma reunião para outra, sempre é uma dica que eu dou aqui. Olá, sempre dica, fazer, sabe, tem uma meditação de 1 minuto que é muito legal. Que você faz que é para te tirar de um lugar e te levar para outro. Como é que eu limpo a minha cabeça para estar presente para o outro? Porque senão eu fico pensando no que o outro me falou. Sim. Né? Então, esse é um segredo muito bom. Sempre antes de começar, respira muito fundo, né? Se põe presente, eu estou aqui para esta pessoa, para você não misturar as coisas. Então, a meditação é uma ferramenta poderosíssima para o coach, porque ele passa o dia inteiro ouvindo. Sim, Né? E ele precisa limpar, absorvendo, e muitas outras coisas que impactam. Porque muitas vezes, coisa que o seu coach está te dizendo, reflete em você. Sim. Né? E você precisa limpar aquilo tudo. Então, a meditação ajuda muito. E a supervisão também. Também, ajuda, né? Nunca, sim, é um conselho para quem vai ser coach, que tem vontade, olha, supervisão é importantíssimo. Muito, muito importante. E a gente, eu sempre tenho uma missão difícil, que é chegar no final. Que porque pena. o papo flui, a gente fica conversando, eu poderia fazer aqui mais umas 20 ficar perguntas. horas, né, Fê? E eu gosto sempre de terminar, o programa chama Na Cara e na Coragem. E queria muito que você compartilhasse, assim, uma situação, seja profissional ou pessoal, em que você, Eliette, teve que ir com a cara e a coragem. Nossa, eu já tive tantas situações dessas na vida. Então, deixa eu te falar, cara e coragem. Eu acho que o momento mais desafiante da minha vida foi quando a minha irmã faleceu. E meu sobrinho, minha irmã estava doente e morava com a minha mãe. Tá. E minha irmã faleceu, meu sobrinho ficou com a minha mãe. Aí um dia eu fui visitar a minha mãe e vi que meu sobrinho não estava bem, né?
Aí eu sentei com ele, eu entrei no quarto dele, sentei e falei, Fê, o que tá acontecendo? E ele não fala, ele é muito fechado. Aí eu falei pra ele, você quer ir comigo pra minha casa? Ele levantou, arrumou a mala. Eu falei, meu Deus! Ah, ele aceitou. E agora? E a partir desse momento, eu ganhei um filho. Sim. Eu tinha 2 filhas. Sim. Era um menino. Aham. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 16. Ele é Tá. mais novo do que elas, né? E então, assim, foi um desafio muito grande. Com certeza. Uma casa de mulheres. Sim. Receber Um homem. Para ele é um exatamente. desafio também grande, né? Porque ele era filho único e de repente ele tinha que dividir espaço com mais 2 irmãs. Sim. E foi um desafio enorme, um desafio de acolher ele naquele momento que era muito difícil. A minha irmã tinha falado para mim, você vai ser responsável por ele, Sim. né? Você que vai ter que levar ele para a vida. E esse foi meu grande desafio. E assim, hoje, assim, ele foi o último a sair de casa, ele só saiu, ele fala para mim, eu fui o único certinho, eu só saí de casa quando eu casei. Foi verdade. Ele foi o último a sair de casa, né? E eles se tratam como irmãos, Que lindo. se chamam de irmãos. E eu acho que o maior desafio meu foi saber que eu tinha essa dívida com a minha irmã e que eu precisava aprender muito para poder levar essa situação para frente sozinha para os 3. Sim. E eu vou te dizer que hoje eu tenho o maior orgulho de falar, né? Ah. Então, os 3 aí, ele é advogado, super bem, tá casado, tem uma filhinha. E, então, acho que esse foi o meu maior desafio. E só consegui isso porque eu me olhei o tempo todo. O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, o que ele precisa, o que ele não precisa, o que é diferente. Tentando o tempo todo falar com ele, né? Buscar. Então, eu acho que eu fiquei totalmente aberta para aquilo que eu precisava fazer. Sim. Então, venha o que vier, eu vou ter que lidar. E foi isso. Eu acho que foi esse o maior desafio. O resto foram desafios menores que eu fui levando, mas esse foi o maior. O desafio da vida, né? O desafio de da aprender vida. com o outro, ressignificar muitas coisas, se conectar e saber qual que é o seu papel naquela situação, né? Exatamente. Sem sombra de dúvida, acho que se daqui 20 anos a gente fizer de novo um episódio, você vai trazer o mesmo caso. Exatamente, né? Vou trazer o mesmo caso. Olha. Não importa o que eu tenha vivido. Sim. Assim, foi um presente, né? Nossa. Presente maravilhoso que eu ganhei. Nossa, 3 filhos. 3 filhos. Comecei dizendo que ia ser um episódio incrível. Terminei, nem preciso dizer, incrível. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, Eliette, aonde encontra Eliette, como tem acesso a você, compartilhe. Então, eu tô na LHH, eu vou deixar meu e-mail com vocês. Como que eu faço para deixar esse e-mail? Ah, a gente põe aqui, Você põe no aí? rodapé. Então tá, eliette.gomes@lhh.com. E tem meu celular também, que quem quiser entrar em contato comigo, esse celular é o WhatsApp também. Perfeito. É 11 99257 5585. Estou à disposição para conversar com quem quiser. Quem quiser fazer uma carreira de coach, precisar de uma assessoria, de entender um pouquinho mais, eu estou à disposição para falar com quem precisar. E tem algum site da LHH, algum LinkedIn? Tem o site da LHH, tem o LinkedIn, mas eu não vou saber de cor agora. Eu posso te passar, Fernanda. Tá bom. Tá? A LHH, acho que é lhh.com.br. Não tem BR, é só .com. .com, tá? Porque é o site global, tá? E qualquer coisa que precisar, através da Fê também, né, Fê? Com certeza! Com certeza! Podem me acessar, tá bom? Pessoal, para vocês que estiveram com a gente nesse episódio, eu sempre peço, deixem comentários, perguntas que eu não fiz, porque eu entro aqui no mood, numa energia, e pode ser que tenham muitas perguntas. Eu já tenho várias aqui que eu queria ter feito, mas por uma questão de tempo eu não fiz. Então deixe seus comentários, tenho certeza que a Eliette vai ter o maior prazer em responder. Maior prazer. E também me ajudam, dependendo da quantidade de perguntas, eu faço a Eliette voltar, ter um próximo episódio. Então, como eu disse no início, para quem não está inscrito no canal, se inscreve, põe lá o sininho, deixa seus comentários, compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que esse episódio, não só para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor, fará muita diferença. Meu muito obrigada e até breve.